Olá a todos e todas, muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Liderança Atemporal, uma iniciativa da Escola Atemporal, que é uma escola de desenvolvimento humano. Nós trabalhamos lideranças e equipes dentro das empresas, buscando os princípios atemporais, os princípios éticos, os princípios morais, para ajudar essas lideranças também a cascatearem seus valores, seus princípios para as equipes e ter equipes trabalhando de forma mais coesa, de forma mais produtiva e mais feliz também. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui com uma personalidade que é o Carlos Foz. O Carlos, ele é chairman do Endbank hoje, com mais de 30 anos aí de carreira executiva no mercado financeiro. Um cara que já deu entrevista para a Veja, para Bloomberg, para Exame, para MIT Management Review, uma baita responsabilidade, já conversou com o então ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, foi líder do Banco Pactual, que virou BTG depois, uma história super interessante, fundou a própria Wealth Management, foi um dos pioneiros aí nesse setor e também acabou tendo o primeiro M&A desse setor aí no Brasil. Ele assumiu a presidência do Endbank e hoje é chairman do Endbank, nessa mesma instituição aí há um tempo. Quanta coisa, Carlos. Uma alegria ter você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite da Escola Temporal. Obrigado pela audiência. Obrigado ao Igor aqui, que ninguém conhece, que está sendo responsável por todo o backstage. Sim. É um prazer aqui poder contribuir um pouquinho. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Carlos. E antes da gente entrar aqui e falar um pouco mais de liderança, de carreira e tudo mais, e eu começar a te fazer algumas perguntas, me conta um pouco da tua história, de onde você veio, que construiu esse Carlos que está aqui hoje. Bom, a história começa sempre pela história pessoal, né? Família, né? Tinha uma família sempre muito unida, né? Pais muito unidos, valores muito fortes. E acho que isso acaba cimentando muito o que a gente pensa, como a gente age, o que nós fazemos, né? Então, meu pai sempre foi aquele pai líder, preocupado com a verdade, em fazer o bem, fazer o certo. Sempre foi uma pessoa muito querida na família, e quando eu digo família, não só o meu núcleo familiar, a família como um todo. E um lutador, né? Um lutador que não desistia e sempre acreditava que ia conseguir chegar lá. Eu acho que esses valores passaram para nós. Eu fui atleta, isso também por incentivo do meu pai, e eu acho que o atleta também é algo que nos ajuda, né, a você lutar por algo, né, você aceitar as derrotas, você entender as derrotas e trabalhar por uma nova vitória. Afinal de contas, todo atleta perde mais do que ganha, né? Então você tem que saber como é que você faz para chegar na sua conquista. Então isso para mim foi muito bom. A vida profissional, eu comecei, trabalhei em N empresas, aquela época de faculdade e tudo, mas de verdade eu comecei mercado financeiro no comecinho da década de 90, no antigo Banco Pactual, que hoje é o BTG. Eu ainda fazia faculdade de administração de empresas, eu vi uma placa lá na faculdade, na época eu trabalhava na Danone, e falei, eu quero o mercado financeiro e vou para lá. Mandei o currículo, fiz essa série de entrevistas, entrei, não sabia mal sabia o que era um CDI. Fui trabalhar na ponta de mesa. Quem era o sócio do banco responsável pela mesa de Open Market era o André Esteves. Então, para mim foi um super privilégio poder conviver com essa geração que estão aí hoje, né? Aprendi muito. Trabalhei com o Esteves, o Salute, que hoje é o CEO do banco, o Kalim, que é o C6. Na época, o Banco Pactual ainda era Paulo Guedes, André Jakurski, Luiz César Fernandes. Então, acho que foi uma geração que eu tive o privilégio de poder trabalhar junto e aprender muito com eles. Até o momento que eu resolvi empreender, né? Eu passei por várias áreas dentro do Pactual, a última delas foi o Private Banking. E ao final de 2001 para 2002, acabei saindo do banco. Tive uma passagem rápida por uma empresa dos amigos meus, da qual eu fui sócio, a Família Investimentos, mas eu queria mesmo era fazer o Wealth e acabei com alguns amigos montando a minha própria empresa em 2004. Tá? E aí seguimos um longo caminho de Wealth Management independente, acabamos fazendo um M&A com mais duas em 2000 e... tem pra gente ficar velho, é muita data na nossa cabeça. Mas eu lembro, nós assinamos dia 15 de dezembro de 2014. Né? Começamos a outra empresa, a Triar, e depois de 3 anos acabamos fazendo um acordo com a Endbank, para onde seguimos todos, né? E onde eu estou até hoje, de uma forma ou de outra, né?
Muito legal. Eu fiquei com duas curiosidades aqui. Uma, você falou que começou sua carreira ali na Danone. Você estava na Danone. Você estava na área financeira já na Danone? Não, e pouca gente sabe, né? Eu falo que eu sou um empreendedor há muito tempo. O meu primeiro emprego, eu era DJ. Uau! Eu, minha vizinha e minha prima, nós sempre gostamos de música, né? E começamos a fazer festinha aqui dos amigos e tudo isso foi crescendo, ao ponto que nós fazíamos as baladas e festinhas infantis. As infantis eram as mais divertidas, porque além de tudo você tinha ali as coxinhas, cachorro quente, não sei o que, era maravilhoso. Mas na época de faculdade, quando eu visitei trabalhar, na verdade, meu primeiro emprego de carteira assinada foi na Interclínicas, que era uma empresa de plano de saúde, que não existe mais. E de lá eu saí para ir para a Danone. Mas a Danone, eu fui trabalhar na área de recursos humanos. Ah, uau! Comecei a RH, eu queria trabalhar em empresa grande. Uhum. Comecei e lá dentro, já na Danone, eu tentei mudar para outra área, para a área financeira. E não tinha muito espaço, mas segui até o ponto que eu acabei indo para o Pactual. Que legal. Essa sua história, então, você estava no RH lá na Danone, tem a ver com a minha outra curiosidade, né? Você falou, seguimos todos para o banco e tal. E eu sei de outras conversas nossas que essa sua empresa durou ali uns 11 anos e que teve um turnover baixíssimo, né? As pessoas simplesmente não iam embora. E não só não iam embora, como foram embora com você quando você foi, né? Foi para o banco, as pessoas foram junto e continuam trabalhando junto e tal, né? Isso é raro. A gente não vê isso em qualquer lugar. O mercado financeiro é um mercado que tem até uma pecha de ser um mercado muito difícil, né? Não sei, todas as empresas não são iguais e tal, mas as pessoas falam muito. É um mercado que trabalha com muita pressão, muita precisão e tal. E as pessoas terem essa vontade de ficar, essa permanência longa, é uma coisa interessante da gente descobrir, né? Como foi que isso aconteceu? E aí, juntando com a sua questão da RH. Isso tem a ver com esse seu pezinho ali de começo de carreira na RH? Eu acho que isso tem um pouco a ver com princípios de família. Né? Claro que o RH também foi bacana, foi uma experiência diferente. O meu chefe na Danone, Valmir Buscarioli, lembro até hoje, uma pessoa espetacular, me ensinou muito, e um amigo, né? Então, você está numa empresa, trabalhando todo dia, acorda todo dia, você tem que estar feliz em estar lá, né? Então, estar feliz significa muita coisa, e muita coisa precisa acontecer para você estar feliz, para você acordar com vontade de ir para aquele lugar. A Asset Financial Service, que foi a empresa que eu montei após o Pactual, após a Fama, e nós ficamos 11 anos ali. Realmente, dos executivos, nenhum executivo foi embora. Isso foi muito legal. Eu acho que a gente tem muitos defeitos, eu tenho muitos defeitos, como qualquer pessoa. Mas se tem algo que eu me orgulho muito, foi esses 11 anos de empresa com uma cultura muito bacana. Né? E cultura. Acho que cultura é uma questão de cada empresa, cada uma tem a sua cultura, existem culturas distintas, respeito cada cultura, mas nós escolhemos a nossa cultura. Né? Ou seja, uma empresa é feita de pessoas antes de qualquer coisa de profissional. Você tem que ter as pessoas ali com você. Quem são as pessoas? E as pessoas têm que ter valores parecidos, pensamentos parecidos, né? Eu falo muitas vezes que a gente inclusive no banco, eu falo muito, nós contratamos primeiro pessoas, depois profissionais. Você contrata uma pessoa muito boa, bons valores, que eventualmente nem é tão bom profissional assim, você pelo menos tem a chance de treiná-la. Agora experimenta contratar um ótimo profissional que tem valores tortos. Essa pessoa certamente vai te gerar um problema na tua companhia. Então, a gente começa com pessoas. Né? As nossas conversas, as nossas entrevistas sempre começaram muito, quem é você? Quero saber de você, da sua família, o que você pensa. Vamos falar do mundo, vamos falar de esporte. Depois a gente fala de qualificação profissional. Eu quero saber quem está lá comigo todo dia, dividindo as dores. Quem é a pessoa que, se eu tiver um problema, tiver que viajar, ficar fora, vai cuidar da lojinha com os mesmos princípios e valores que eu tenho. Então, nós tivemos o privilégio, sim, de reunir um grupo de pessoas ao longo de 11 anos nessa empresa, sócios e executivos, que se uniam juntos por um valor único. Então, era muito bacana. Eu falo que nós chorávamos juntos, mas também comemorávamos juntos. E eu digo chorar e comemorar porque mercado financeiro
No Brasil ainda, a única certeza que você tem é que tem emoção todo dia, né? Isso aqui é um Extreme Games eterno, permanente, infinito. Eu contei nesses meus 30 e poucos anos de mercado financeiro, 35 mais ou menos, cerca de 17, 18 crises pelas quais nós já passamos. Então é muita crise. Então muita crise. você tem certeza que acabou uma, vai vir outra. Não vai acabar o mundo. Existem muitas oportunidades quando vem uma crise, mas você tem que estar preparado para o sacolejo. O sacolejo afeta muita gente, afeta a vida de muita gente, né? Direto ou indiretamente. E nós juntos passamos por algumas, inclusive a de 2008, que foi dura no mercado financeiro, né? E continuamos todos juntos, né? Alguns deles estão comigo até hoje, estão comigo até hoje no banco. Nós terminamos, depois de 11 anos, fizemos uma primeira fusão do setor, juntamos com 3 empresas, mais 2 empresas. Fizemos a Triar, uma empresa que foi difícil, né? E aí sim foi um aprendizado cultural, porque juntar 3 empresas, 3 culturas, e uma delas tinha uma cultura distinta da nossa, e de novo, não significa que ela esteja errada ou não, é distinta, então é um desafio montar. Então aquilo foi um grande desafio. Eu falo que nós fizemos uma trifusão, né? Que por pouco não virou uma confusão. Porque você juntar 3 empresas não é fácil. Mas seguimos e depois, 3 anos depois, o Andbank nos procurou e fomos para o Andbank. E seguimos lá. E como que é liderar em tempos de crise? Olha, é difícil. Eu acho que quando você é um líder, você de certa forma é um exemplo para as pessoas, né? Você tem uma responsabilidade. E, de novo, ser líder não significa que eu sou melhor que ninguém. Pelo contrário, eu tenho orgulho de ter pessoas muito melhores do que eu. Isso nos ajuda a crescer, isso nos traz uma obrigação de buscar mais, de ser melhor, de estudar mais. Eu estou numa fase já há algum tempo de lifelong learning, buscando conhecimento aqui, lá fora, além do muito, estudando muito. O mundo está muito rápido, muito disruptivo, principalmente em tecnologia, né? Nós falamos que a lei de Moore, que moveu toda essa aceleração, já ficou para trás. Nós já estamos acelerados, mais rápidos. Então, todo dia tem mudança, né? Você tem uma verdade e uma semana seguinte essa verdade é contestada. Está aí a DeepSeek para contestar, de um dia para a noite, contestou toda a realidade de OpenAI, Grok, Meta e companhia. Então, acho que na crise você tem que liderar pela resiliência, né? Você tem que liderar motivando as pessoas. Falar, vamos lá, gente, estamos juntos, somos um time. Chama as pessoas para discutir junto. Tem que escutar muito. É importante escutar as pessoas, escutar os clientes. Acalmar as pessoas, porque em 2008 foi... Tinha gente que o cara ia no almoçar, pedia um shopping, pedia outro. Você vê que o cara realmente estava mexido com tudo aquilo ali, é muita pressão. Então, você precisa ajudar as pessoas, né? Claro que aqui dentro também eu era um vulcão em erupção o tempo inteiro, mas eu tinha que me conter, mostrar para todo mundo que, de certa forma, eu estava um pouco mais calmo. E, depois de tudo, realmente eu falei, nossa, fui eu parar no hospital. Mas, durante a crise, eu acho que você tem que liderar as pessoas pela motivação correta, pela compreensão, ouvir as pessoas, né? Você tem que ouvir as pessoas, tem que mostrar para elas que o caminho está certo, que elas precisam resistir também, aquilo vai passar e depois nós vamos lá na frente dar uma risada juntos de novamente, né? Como sempre fizemos. Deu para rir da crise de 2008? Deu para rir de alguns momentos da crise de 2008. Quer dizer, foi dura. Foi dura. Mas ela traz muito aprendizado. A gente sai melhor. Depois das crises, a gente sai melhor. Ela nos ensina, né? Aquela história que a gente cai para aprender a nos levantarmos novamente e mais fortes. E acho que toda crise traz isso. A gente tem que saber, os erros fazem isso, né? A história, a vida de um empresário, ela tem que ser hoje, principalmente no mundo disruptivo, eu acredito que ela tem que ser muito motivada por construção e destruição. Nós temos, como empresários, nós temos a obrigação de destruir a nossa empresa a todo momento, para reconstruir. Porque senão você vai ser destruído pelo mundo, né? Acho que você tem um ambiente disruptivo muito grande. Se você não promover a disrupção interna, você vai ser disruptado. Então, acho que é super importante esse incentivo a esse ambiente de mudança o tempo inteiro. As pessoas estarem incentivadas a trazer ideias novas, a pensar,
a falar bobagem sem serem repreendidas, a cometerem erros, faz parte, nós somos humanos. Se você tem uma cultura muito forte, que ela repreende o erro, a empresa não vai mudar, porque as pessoas têm medo de trazer novas ideias. Faz sentido. Eu estava pensando aqui um pouco nos princípios que você falou, né? Do seu pai, uma pessoa de valores, os valores de família, de buscar os valores aí para formar as equipes e, de novo, acessar esses valores no momento de crise, né? A gente ir se apoiando nesses princípios. Quais são os principais valores e os princípios que você vê por trás de uma forte liderança? Primeiro, eu acho que uma forte liderança, ela acredita muito no que ela pensa, né? Você tem realmente uma mente resiliente, né? Você acredita naquilo, senão você desmonta, né? A tua crença ela é muito forte. Eu acho que é muito importante hoje, não só para a liderança, mas acho que para todos, é você acreditar no que você faz e fazer o bem, e fazer direito, sempre. Acredito muito que faça o bem, faça direito, o prêmio, ele vai acontecer. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas vai acontecer. Agora experimenta fazer o contrário. Faça errado, seja um mau caráter, uma hora você vai pagar essa conta chega, né? E aí você pode usar todas as crenças que você quiser, pode ser energia, pode ser alguma crença divina, pode ser o que for, mas a realidade é essa. E eu acredito muito nisso. E meu pai sempre mostrou isso, né? Seja resiliente, lute pelos seus valores, passe os seus valores adiante e faça o que você acredita. Faça bem feito e faça o bem. E não espere nada em troca. Acho que isso é muito importante. Acho que para qualquer pessoa que está não só liderando, mas está entrando no mercado, está empreendendo, essas coisas são muito importantes. Me conta uma história, Carlos, assim, dentro desse universo todo, né, de todas essas oportunidades que você teve, de lidar com situações mais fáceis, mais difíceis, de uma pessoa que não estava acima de você, uma pessoa que estava talvez um par ou um liderado, que te desafiou de alguma maneira e que isso transformou a forma como você via a situação ou reagia? Vamos lá. Acho que no mercado financeiro a gente vive isso todo dia, né? Todo dia nós somos desafiados. Sejam pelos clientes, sejam pelos pares, né? Seja pelas visões. Nem de bancos eu tenho muito. Mas é importante você ser desafiado e ser contestado. A primeira coisa que eu fiz quando eu resolvi montar minha empresa em 2004 foi procurar um sócio. E aí eu procurei um sócio, um amigo meu de infância chamado Fernando Figueiredo. Montamos juntos a empresa. E por que eu queria um sócio? Porque eu preciso que alguém me conteste. Eu preciso que alguém diga que eu estou errado. Posso estar ou não posso não estar, mas eu preciso trazer essa reflexão para dentro. Porque sozinho, o dia que eu estiver errado e ninguém me contestar, eu vou arrebentar com a minha empresa, com as pessoas que dependem de mim, com os meus clientes e tudo mais. Então, a discussão ela é muito importante. Você trazer pessoas diferentes. Uma coisa são valores, outra coisa são formas de você executar, pensar, discutir. Sim. Então, o estímulo à discussão, ela é muito boa. Tá? É difícil lembrar de uma história única, né? De alguém chegar para você e falar, você estava errado, né? Eu falar, viu? Falei, né? Tudo bem que nós temos vontade de fazer isso um monte de vezes, né? Mas eu acho que isso faz parte. E não é só no trabalho, é na família. É meu filho virar para mim e me contestar. Meu filho me contesta muito. Meu filho é uma pessoa curiosa, que está sempre buscando informação. Então ele fala, não, pai, não é assim, você está errado. E não é aquele. Meu filho tem 20 anos, estudando faculdade, tem muito conteúdo. E ele fala, não é assim, você tem que pensar. E olha que eu estudo, eu faço, eu vou atrás e eu aprendo muito. Né? Sim. Eu aprendo muito com eles. E isso é bom para a gente, né? O teu lifelong learning não é só fora de casa ou fora da empresa. É com as pessoas que você convive, né? Você absorve muito conhecimento, você discute muito isso. E eu acho que aí cabe o líder a responsabilidade de estimular esse ambiente de discussão, esse ambiente onde as pessoas têm a oportunidade em trazer a discussão, ou esse ambiente onde as pessoas elas têm a liberdade de contestar. Então, vou contar aqui uma história. Logo que eu assumi o banco, em 2019, como CEO, me anunciaram como CEO e eu falei para todo mundo, gente, olha,
portas abertas, eu quero ouvir todo mundo. Eu não fecho a porta da minha sala. Entrem, fiquem à vontade, falem o que vocês pensam que eu preciso ouvir. Né? E eu tenho esse hábito de ouvir as pessoas. Eu vou ao chão de fábrica, às outras lideranças, tenho que escutar todo mundo. Né? Quero saber se a produção, se o cara que aperta o parafuso, o que ele acha, né? Do torque. Então, no banco eu falo com todo mundo, brinco com todo mundo. E quando eu falei isso, que eu tinha portas abertas, podem me procurar, no dia seguinte, estou eu lá na minha sala, batem na porta, entra lá quem? O motoboy do banco. Olha, você falou que podia falar, não sei o quê, posso falar? Né? E foi interessante que esse motoboy, depois disso, ele toda semana passa na sala, vai tomar um café, me conta o que está acontecendo, né? Mas, de novo, uma relação. Eu acho que é super importante essa relação. E ele me comentou algo que ele estava vendo no banco. E fazia todo sentido o que ele estava vendo no banco. Alguma coisa ligada à logística, de entrega de coisas. E eu falei, você está certo. E quem sabe disso? Não sou eu. Não é o diretor de operações. É o cara que está no dia a dia, na rua, sentindo. E o que ele falou, em uma semana estava implementado. Então, acho que escutar as pessoas provocarem, as pessoas têm liberdade, sem medo, de saber o que eles vão falar, vai ser de alguma forma considerado. Acho que é super importante. Você traz um ambiente de confiança na companhia. Você traz um ambiente de segurança na companhia. E acho que de alguma forma as pessoas também se sentem bem, porque elas podem contribuir com aquele crescimento. Porque no fim das contas, sócio ou não, a empresa onde você trabalha é parte de você. Ninguém vai trabalhar em uma empresa já pensando, querendo sair daqui uma semana. Você vai para uma empresa querendo que aquilo cresça e você cresça junto. Então você é parte daquilo. E você tem que se sentir parte daquilo. Então, para se sentir parte daquilo, acho que a liderança tem essa responsabilidade. De abraçar. Tem que abraçar. Tem que abraçar, tem que estimular, tem que dar liberdade. Isso é importante. Você falou do seu filho aí com 20 anos. Eu tenho uma menina de 22 em casa, que também tem lá uma série de conhecimentos e que traz suas perspectivas para as questões da vida. E me ocorreu aqui todo esse pensamento agora, esse foco do pessoal falar da geração Z, de como que é essa geração Z. Tem pesquisas no mundo dizendo que a geração Z não quer assumir liderança, que a geração Z não assume compromisso. Tem pesquisas locais, eu não me lembro a fonte agora, mas eu estava lendo alguma coisa essa semana falando, no Brasil é um pouco diferente, mais da metade pensa assim, em caminhos de liderança e tal. Mas fica uma coisa confusa, né? Porque quando a gente fala de uma geração, a gente não fala de cada pessoa. Então, é lógico que a gente vê que existem grandes movimentos, né, de massas de pessoas, mas toda a generalização me parece que cai num risco da gente desconsiderar os indivíduos, né, a potência dos indivíduos dentro desse grupo. Como que você vê esse movimento hoje? Primeira coisa que eu acho super interessante quando alguém me fala, mas essa geração, né? Lembro da minha avó. Mas essa geração, né? Aquela minha geração. Né? Então parece conversa de vó, e acho que eu tenho a impressão que todas as avós falavam isso, né? Seja qual for a geração. O que mudou muito, eu acho que foi a comunicação, né? Rede social. Então você aumentou, você deu um microfone para o mundo inteiro, e de repente o mundo inteiro está se comunicando. Então você escuta muito mais, claro, você teve o advento da internet, né? Você tem tanto entrar na web com 4.0. Então a comunicação ela desenvolveu muito, né? As redes sociais, mídia, para o bem e para o mal. Então, acho que essa comunicação, essa forma, a fala da geração Z, ela ganhou voz. E talvez podia ser a geração X, ou a anterior, os millennials, se tivessem tudo isso para falar, os baby boomers, mas eles não tiveram todo esse aparato para poder falar. Né? E a geração Z nasceu com isso, né? Já nasceu conectada. Sim. Né? Eu aprendi a me conectar. Né? Eles já nasceram conectados. Então, é difícil dizer que eles são assim. Eu escuto de tudo e vejo de tudo, Renata. Eu acho que tem gente, sim, que não quer nada. Mas será que é a geração Z? Eu tinha amigos de colégio que são assim. Né? E tem gente que é obstinado. Né? O que eles têm, talvez, um pouquinho diferente, essa geração ela acabou sendo afetada pela pandemia. Né? Eu acho que a pandemia foi algo que marcou muita gente.
Eu via meu filho, eu sou um privilegiado, eu tenho uma casa de campo, passamos lá, mas mesmo assim, é uma fase da vida que você é conectado às pessoas, você quer sair, você quer ver os amigos, né? Essa vida social, ela é super importante. E eles foram todos privados disso, né? Graças a Deus existia A a conexão, exato, mas eles foram privados de estar com as pessoas. Isso, claro, acho que mexeu com eles, sim, né? E acho que a gente já acabou gerando algumas vertentes desse caminho. Mas eu acho que como você colocou muito bem, simplesmente falar que essa geração é assim, é a geração, acho que tudo bem, nós temos características, e as características não são só das pessoas, né? Você tem o ecossistema, o ambiente, tudo que permeia isso, e acaba gerando valor, ou tirando valor, ou mudando os valores dessas pessoas. Mas eu ainda tenho uma dificuldade em dizer que a geração Z não quer trabalhar, ou a geração Z cai de cabeça, porque eu vejo as várias gerações, gente que quer realmente fazer home office, e gente que quer estar no escritório todo dia. Talvez, acho que a geração nova queira ficar um pouco mais, goste um pouco mais do home office, porque ela é conectada, já nasceu conectada. Pode ser que sim, pode ser que não. Acho que depende da empresa. Mas, e hoje você vê as empresas mandando todo mundo voltar para o trabalho, né? Voltem para cá. Não queremos mais ninguém na rua, não queremos mais ninguém em casa. Estamos questionando produtividade. Eu gosto do híbrido. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, só para não fugir do assunto. Mas eu gosto muito do híbrido, por alguns motivos. Mas eu não tenho uma opinião muito clara ainda sobre se a geração Z é muito diferente. Acho que é difícil rotular. Eu também penso isso um pouco, mas é um assunto que está tão em voga, né? As pessoas estão falando tanto. Me conta então. Você falou, gosto do híbrido, a gente pode falar sobre isso. Eu também gosto. Acho que é só uma forma de você acomodar as coisas, né? Eu acho que a pandemia nos trouxe isso, né? As crises, como nós falamos, todas elas ensinam, e nós somos obrigados a nos mexer nas crises, né? A crise, ela traz disrupção. O ser humano, por natureza, ele é acomodado. Se nada acontecer, você vai seguir aquela tua vidinha ali. Então, de vez em quando, a gente precisa dar uns empurrões. E as crises trazem isso, trazem questionamentos sobre a forma como nós estamos fazendo as coisas, e muitas vezes até por instinto de sobrevivência. Isso é do ser humano. E eu acho que essa forma, estar no escritório, não estar no escritório, veio muito da pandemia, de repente está todo mundo em casa. Eu acordei um dia, era um líder do banco, era responsável por centenas de pessoas. E um belo dia, eu tive que tomar decisão e mandar todo mundo para casa. Falei, gente, amanhã... E foi uma semana antes de São Paulo fechar. Acabei tomando até uma decisão antes. Porque como a gente é um banco internacional, eu já vinha acompanhando a pandemia lá da Europa para cá, vinha conversando um pouco com o CEO da Espanha, que hoje é o CEO global do banco, sobre o que estava acontecendo na Espanha. A Espanha foi sério o negócio. E quando nós começamos a ver os primeiros casos de Covid na Faria Lima, eu falei, nossa, eu estou na Faria Lima. Eu sou um Faria Limer, né? Melhor fechar o banco, né? Não posso botar essa turma aqui em risco. E aí fechamos o banco e mandamos todo mundo para casa, dá um frio na barriga tremendo você fazer isso. Mas graças a Deus tudo funcionou, o banco estava preparado. E aí você começa a pensar na volta, como é que vai ser essa volta, né? E você pensa um pouco, por exemplo, coisas que fazem todo sentido. Primeiro, eu tinha uma questão no banco simples e fácil para definir o híbrido. Eu não tinha espaço físico para todo mundo, porque nós crescemos ao longo da pandemia. Se eu tiver que chamar turno para o banco, não cabe. Então, vou ter que pegar mais um andar, vou ter que mudar de prédio. Só que junto com isso vem aquele questionamento, por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade caótica, um trânsito caótico. Nem todo mundo tem a opção de trabalhar do lado de casa. E muitas pessoas, quantas horas passam no trânsito, num transporte público, para chegar e para voltar? Horas. Por que essas pessoas não podem trabalhar de casa alguns dias? Quanto tempo essa pessoa perde no trânsito de produtividade, né? Existem outros trabalhos também que estar em casa é bom. Você é um advogado, tem que escrever um contrato. Em casa não toca telefone, não tem alguém te chamando para almoçar junto, vamos tomar um cafezinho, tem uma fofoca nova do andar de cima para te contar. Em casa você foca. Você tem um fechamento no financeiro, em casa você foca. Então,
Pensar, às vezes, planejamento estratégico, eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de me trancar, porque a cabeça vai. Então, para algumas coisas, estar em casa é bom. Para outras coisas, você tem que estar no escritório. Então, por exemplo, o que acontece muito no escritório? Seja no cafezinho, seja na fofoca, seja na conversa de corredor, seja você escutando o outro falar, seja o outro criticando a sua fala, né? Isso estimula a criatividade. A disrupção vem daí. Você não vai mudar, você não vai ter a criatividade, você não vai ter transformação sozinho, trancado em casa. Você tem que ser provocado, né? E estar ali, muitas vezes, para algum tipo de produtividade, realmente no escritório não funciona tão bem, depende da atividade que a pessoa exerce. Mas para provocação, de disrupção, de criatividade, de pensar em novas ideias, isso é muito bacana. E algumas vezes pegava alguns diretores do banco e falava, vamos fumar um charuto e tomar um whisky. Todo mundo lá. E vamos fazer um brainstorm de tudo. Liberdade para falar o que quiser. Podemos falar de tudo. Do nosso setor, que era uma forma de pensar e nos provocarmos em coisas que podiam acontecer. Por que a gente não experimenta fazer alguma coisa, fazer um projeto? E pode dar errado. Errar faz parte. Vamos aprender com o erro, né? Isso é uma cultura muito Silicon Valley. O ano passado eu fiz a Singularity University e um professor falava muito isso, né? A cultura do erro, né? Erre, mas erre rápido, né? Porque também depende do tamanho do erro. Se você demorar muito para assumir o erro, você quebra a companhia. Mas não tem problema errar. Você precisa ter o erro, né? Você precisa ser obstinado no que você faz, importante. Não basta só gostar do que você faz. Eu acho que o líder tem que ser obstinado, isso é importante. Hoje isso diferencia um pouco os líderes dos outros. Acho que é a obstinação. Por isso que muitos são seguidos também. E a cultura ao erro, ela faz parte. Ela é positiva se ela for bem gerenciada, se ela for bem estimulada. E como é que é essa liderança hoje, né? Porque você trouxe um momento muito significativo, muito forte, que foi a pandemia, você ali como CEO do banco, tomando principais decisões, em contato ali na frente, né? Com o corpo na frente de batalha. E agora, nessa nova posição de chairman, já muda um pouco a relação com as pessoas, a forma de exercer sua liderança. Me conta um pouco desse movimento. É uma mudança importante, né? Ela é importante e eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu faço também para lembrar que eu não sou mais CEO do banco. O CEO é um executivo, o chairman não é um executivo. Quando eu assumi o banco no momento que o banco estava no momento de transformação, né? E foi me dado o chapéu de CEO para estimular essa transformação do banco, né? O CEO anterior a mim foi o cara que montou o banco no Brasil, um cara espetacular, é meu amigo. Tenho grande admiração e uma pessoa que sempre me ajudou muito enquanto eu fui CEO do banco. E ele teve o chapéu de montar a estrutura. Montar a estrutura é comprar, trazer, fazer, falar, tá todo mundo aqui. Você põe todas as peças do quebra-cabeça na mesa. Agora alguém tem que montar o quebra-cabeça. Né? Então coube a mim fazer essa organização, reestruturar o banco, criar novos processos, sistema e tudo mais. Foi um baita aprendizado. Meu PhD foi esse meu momento de CEO do banco, fazendo um turnaround tremendo, estrutura e tudo. Nunca está pronto, né? O CEO atual, inclusive, segue aí fazendo improvements no banco, que são importantes. Mas eu tinha o que me dava o que eu adoro, estar com as pessoas. Né? Tá todo dia ali com as pessoas. E eu gosto, acho que é importante um líder estar com as pessoas. O líder não fica trancado na sala, escrevendo e-mail, mandando ordem. Você não de sala, fica em casa. Você precisa estar com as pessoas, tem que ouvir as pessoas, tem que ouvir o que a empresa fala, você tem que... não basta chegar e-mails de reclamações e ouvir só o seu diretor. Eu quero escutar o motoboy, eu quero escutar o auxiliar de limpeza, eu quero bater um papo com a faxineira, eu quero bater um papo com o assistente operacional, eu quero bater um papo com o estagiário. Eu tenho que ouvir todo mundo. Né? É importante escutar as pessoas. Né? Aquilo você tem que ouvir a energia da tua empresa. Né, a pulsação dela, né, se está tudo pulsando da forma que tem que ser pulsada. E tem pequenos detalhes, às vezes, que você não vai ouvir de um diretor. Existe sim toda a organização, é uma bagunça, né? A gente tem nossa governança, mas eu estava lá, né? Eu tinha o meu job, eu tinha o meu trabalho de reestruturação, tinha o trabalho de ajudar o banco a crescer, eu tinha o meu trabalho executivo, que eu respirava isso todo dia. Eu gosto desse desafio, né? Adoro um desafio, é o que me motiva.
achar coisas desafiantes que você acorda e fala, meu Deus, vou fazer. Aquele dia que foi uma loucura, você chega lá e fala, nossa, que dia legal. Pessoal exaurido, você fala, nossa, foi legal esse dia, fizemos muita coisa. É bacana o legado, né? Acho que a gente, um líder, ele tem a obrigação de deixar um legado. Até falo um pouquinho de legado em seguida. Mas eu já fazia parte do board do banco, não era o chairman, mas fazia parte do board. Mas a minha função era executiva, entregar. Entregar o planejamento estratégico definido pelo board. É assim que funciona a dinâmica na companhia. Você tem um conselho que aprova o plano estratégico e cobra a execução desse plano estratégico. E para a execução do plano estratégico, o board escolhe quem são os executivos que vão tocar aquilo ali. Né? Enquanto os executivos tocarem, funciona até o momento que o executivo tem que sair por tempo ou por... Ao final de 2023, me convidaram para assumir o board todo como chairman. Né? Eu fui. Não é fácil essa mudança, essa migração, porque você está numa intensidade num dia e você tem que mudar a forma de trabalhar. Não é que eu deixo de estar intenso. Eu sou intenso. Se você me largar em casa, trabalhar em casa, eu vou morrer em 3 semanas. Eu não me aguento. Então, eu vou muito ao banco. Estou lá sempre, estou ajudando, me colocando nos pontos, mas eu tomo muito cuidado para não me envolver nas decisões executivas. Eu não posso chegar nas pessoas e falarem, está errado o que você está fazendo. Né? Eu posso até falar com o CEO do banco. E muitas vezes, quando as pessoas me procuram, eu tomo esse cuidado. Eu falo, olha, não, vai conversar com fulano de tal. Né? A minha discussão é estratégica no conselho. Aqui eu acompanho, vejo o que está acontecendo, é importante ver. Eu tenho algum dia a dia, porque eu mantive uma carteira de clientes, eu gosto, adoro estar no mercado, ver investimento, ver mercado, o que acontece, estar com as pessoas. Então, isso é bom ter um time que toca, mas eu estou muito envolvido com isso. Mas é uma dinâmica diferente. Agora, é uma dinâmica que ela abre outras portas. Né? Você sai daquela vida a 320 por hora, como CEO, né, frenético, olhando, fazendo, conversando, acontecendo e tal, e você vai para uma vida mais estratégica. Né? É uma outra porta que se abre. Você tem que acostumar, porque você está num jato de caça e de repente, puf, né, tem que dar aquela freada e achar que o mundo está passando mais devagarzinho, é normal isso. Mas ela te abre uma oportunidade para você olhar um pouco mais o mundo, você estudar um pouco o mundo, né? Eu brinco aqui que eu sou um Faria Limer, mas eu saí da Faria Lima, isso foi muito bom. Eu tenho rodado o mundo atrás de informação, eu tenho rodado o mundo atrás de disrupção, eu tenho estudado muito inteligência artificial, eu tenho estudado muito tecnologia, eu tenho estudado o mundo de verdade. Né? Nossa obrigação aqui não é ser futurólogo. Né? A minha obrigação é entender a realidade, entender o mundo real e entender os sinais de transformação. E o que nós temos que fazer para a gente não ficar para trás. Então isso tem sido muito legal. Isso me ajuda, eu me sinto uma pessoa muito mais completa hoje nesse sentido. Porque me ajuda a pensar de uma forma diferente e muito mais global. Né? É olhar todas as coisas, desde a startupzinha que está montando, que eu faço parte do board de uma empresa de startups, que é legal, você está vendo a geração, o nascimento, o que está acontecendo, você interage com outro tipo de gente, né? Um mindset diferente. E aquele garoto que acha que vai mudar o mundo, que é muito legal, né? 99% quebra a cara na primeira vez, mas todo grande empreendedor já quebrou a cara alguma vez. A gente aprende com isso. Né? Eu já me ferrei, vai botando em restaurante, videoclube de DVD, meu Deus, filme de terror. Mas a gente aprende. É um aprendizado, né? E aí são várias histórias engraçadas que a gente aprende, vê e dá risada, chora na época, mas depois dá risada. Mas eu acho que esse mundo do chairman, ele é muito diferente. Né? Enquanto o mundo do executivo ele é um mundo mais executivo, como você tem que executar mesmo, acho que o board ele é mais intelectual, ele é mais estratégico. A gente busca oportunidades, entende o mundo, traz para o banco, tenta contribuir nesse crescimento estratégico, né? E tenta entender muito o que está acontecendo no ecossistema, como é que aquilo vai nos afetar de alguma forma, quais são as ameaças e quais são as oportunidades. Então, quando você sai, começa a estudar, começa a entender, começa a se relacionar com outras tribos. Eu falo muito no mercado financeiro, eu falo, pelo amor de Deus, saia da Faria Lima. Né? O Brasil é gigante, o Brasil é continental, o mundo está cheio de coisa. Hoje o mundo é inteiro correlacionado.
Tem oportunidade no Vietnã, tem oportunidade na Índia, tem oportunidade em Laos, tem oportunidade na Austrália. Né? Vamos sair um pouco da Faria Lima. E vamos olhar o Brasil. Tem oportunidade na Amazônia, em Goiás, no Acre, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Vamos olhar o Brasil. O Brasil é impressionante. A gente está acostumado a olhar as grandes companhias. Isso é um pouco o que a Faria Lima faz. E eu falo muito que quem move o Brasil são as pequenas e médias empresas. E aí está cheio de coisa. Quando você começa a entrar nesse mundo de PME, é um mundo fascinante. É um mundo empreendedor. O mundo daquele cara que ele acorda, ele fala com os olhos brilhando no negócio dele. Ele quer ouvir gente, ele quer contribuir, ele quer mudar. E esse cara transforma. Esse cara precisa de ajuda, mas esse é o cara que transforma. Então, eu acho que eu sou um privilegiado em poder hoje estar em contato com esse mundo, estar podendo estudar, podendo viajar, né? Sempre focado, o meu foco, o meu trabalho é chairman, mas isso faz parte do meu trabalho. Contribuir, trazer, ter novas ideias, ajudar em tudo que o banco precisa. Mas tomar muito cuidado com aquela linha para eu amanhã não estar, sem querer, me metendo no dia a dia do banco. Isso não é um trabalho meu, isso é um trabalho dos executivos. Então, acho que essa mudança, quando você sai do CEO para virar chairman, é um aprendizado. Né? Eu fui fazer curso do BGC, fui conversar com outros conselheiros, justamente para poder entender um pouco mais esse dia a dia de cada um, que é super importante. E como você vê o seu exercício mesmo de liderança nessa cadeira? Eu acho que o chairman tem um papel de liderança super importante, né? Super importante. O CEO tem uma liderança de dia a dia. Né? Eu acho que o chairman tem uma liderança de estratégia de longo prazo. Então, mal ou bem, eu converso com as pessoas. As pessoas vêm me perguntar sobre o longo prazo do banco, nós estamos vendo o mundo, também escuto, pergunto, quero saber. Então, eu acho que eu tenho um papel sim, acho não, né? Eu tenho certeza, eu tenho um papel super importante, eu e qualquer chairman, executivo ou não, tem um papel importante de olhar a estratégia, estimular a estratégia, pedir para as pessoas que colaborem com a estratégia e encorajar as pessoas a seguir aquela estratégia. Porque muitas vezes as pessoas estão tão envolvidas com o tático que não estão vendo a contribuição dela no filme todo. Então você tem que de vez em quando trazer o filme para mostrar em que pedaço da foto do filme você está hoje e como é que aquilo vai se desenrolar ao longo do tempo com as suas contribuições. Tem uma coisa que eu já ouvi de alguns CEOs, e eu não conversei sobre isso com chairmans especificamente, mas eu experimentei isso na minha carreira também como líder, né, como executiva em empresas de tecnologia, aí na área de negócios e tal. Uma solidão que vai crescendo conforme a gente vai crescendo dentro das organizações, né? E eu estou super curiosa de saber, assim, entre CEO e chairman, como é que é esse lance dessa solidão, das pessoas, às vezes, não falarem a verdade porque elas querem agradar ao invés de incomodar, e também você não poder... Você falou muito quando a gente estava falando ali de pandemia, eu preciso ajudar as pessoas, né? Quem ajuda o Carlos nessa hora? Né? Como é que é essa parte aí desse lugar? É um bom ponto. Fala-se muito da solidão do CEO, né? Esse é um tema recorrente, né? Que o cargo de CEO é um cargo que a solidão ela impera, sim, porque você não tem pares. Né? Os teus pares têm que ser outros CEOs. E você tem que, de alguma forma, saber trabalhar com isso. E eu sou uma pessoa de pessoas, né? No fim das contas, eu falo que eu estou CEO, eu estou chairman, né? Eu sou empreendedor, né? Eu sou eu, o meu jeito de fazer as coisas. Né? Eu sou o Carlos Foss. Né? E o Carlos Foss pode ser muita coisa. Pode uma hora estar como CEO, e uma hora pode estar como, sei lá, atendendo no balcão da farmácia e está muito feliz. Não tem nada de errado. Acho que cada um é cada um, né? Isso aconteceu uma vez, até uma história aqui, fazendo um paralelo. Eu fui brincar com uma pessoa no banco uma vez, e a pessoa mais simples, assim, um doce de pessoa, e eu brinquei que estavam fazendo churrasco e não sei o que, ninguém me convidava. Aí a pessoa olhou pra mim, e eu achei que ela fazia uma brincadeira, né? Ela virou pra deu um mó fora, que ela estava fazendo churrasco na casa dela. Aí ela olhou pra mim assim e falou:
Ué, você iria no meu churrasco se eu te convidasse? Aí eu fiquei super sem graça. Nossa, ela tá fazendo churrasco e eu não sabia. Falei, claro que eu vou no seu churrasco, né? Por que eu não iria no seu churrasco? Ele virou para mim e falou, porque você é o presidente do banco. Eu falei, lê do engano seu. Eu estou o presidente do banco. Eu sou o Carlos Foss. São coisas muito diferentes, né? E porque você está com as pessoas é importante. Eu acho que tem responsabilidades. Elas são dadas e você tem que assumir todas as responsabilidades e cuidar delas. Agora, quem nós somos, eu acho que isso é muito importante. Tem muita gente que se esconde atrás do cargo. Tem muita gente que acha que é o cargo, mas o cargo te dão e o cargo te tiram. Você é CEO, você é presidente, você é diretor, é um status, não é um ser. Quem você é de verdade, aquilo com teus valores pessoais, aquilo que você aprendeu com a tua família, aquilo que você desenvolveu com seus amigos, aquilo que está ali dentro da sua intimidade, quem é você de verdade, aquilo que você pensa e que te alimenta todo dia, para você ser uma pessoa melhor, que é uma obrigação nossa. E de alguma forma também acho que a nossa obrigação também é tentar fazer o mundo ser melhor também de alguma forma. Dar a nossa contribuição. Então voltando à vida solitária do CEO, a solidão do CEO. Sim, você toma decisões sozinhos, você presta uma conta lá em cima, né? Mas a última caneta é sua. Eu sempre procurei escutar muito as pessoas, conversar muito com as pessoas. Eu tinha assim o hábito de sair da minha sala e ficar rodando e conversando, porque também enche o saco, você está trancado sozinho. Mas é um cargo mais solitário e hoje você tem muitos grupos, eu participo inclusive de alguns, são grupos de CEOs. Justamente para você ter apoio. Então, é muito bacana. Você tem vistas, tem o IPO, tem um monte, onde você tem grupos de CEOs de setores diferentes. Existe um NDA assinado lá, mas o objetivo é todo mundo ajudar todo mundo. Então, você tem o seu dia que você chega lá e você é quase que uma terapia. O seu personal board. É isso. Você conta tudo, a vida tá dura, tá assim, tô triste, tô em depressão, tô pressionado, estou com um desafio, e todo mundo te ajuda. Então isso é legal. Acho que é uma forma boa dos CEOs, quando tem nesse mundo, buscar um pouco essa ajuda. E não é só uma ajuda, eu acho que ela é muito construtiva, porque você escuta setores que não estão no teu dia a dia, sabe? Então você ouvir algo de fora, aquilo te diz alguma coisa. Você precisa ter sensibilidade de ouvir alguma coisa. Aquilo é um sinal de alguma mudança, é alguma coisa que direto ou indiretamente vai impactar no seu negócio. Então você ouvir o que tem fora do teu ecossistema é fundamental. Aquilo pode ser transformado. São tal dos weak signals, né? Que vão batendo, as pessoas não dão atenção. E de repente aquilo acontece, né? No Vale do Silício isso se chama devagar e de repente. As coisas vão vindo e ninguém dá atenção. Né? Puf, transformou, já foi, perdi o bonde. Então como é que você dá atenção aos weak signals? Então existem técnicas em formas, eu tomo um pouco de cuidado em ver isso, aprendi, estudo sobre isso, discuto muito sobre isso, porque a gente tem que estar preparado para uma transformação que ela é cada vez mais rápida, né? E não estamos ainda no mundo quântico, né? E hoje já está cada vez mais rápido. O chairman, você imagina, o CEO, ele é solitário, estando dentro da empresa com um monte de gente. O chairman que não está na empresa, você imagina como é que é. Eu não fico muito pouco em casa quando tenho coisas para fazer, mas eu tomei esse cuidado. Eu falei, eu vou procurar contribuir para o banco de outras formas. Então, vou procurar gente, vou procurar ouvir coisas de fora. E é o que eu tenho feito, né? Então, eu procurei estudar muito, e eu acho que isso é uma obrigação de todo mundo, não é só minha. Eu acho que as coisas como mudam muito rápido. A gente buscar conhecimento, ele é muito bom. E o conhecimento, muitas vezes, presencial e não online. Porque o presencial tem troca. O online você aprende, escuta e acabou, desliga o computador. O presencial acabou, vou sentar com a Renata e vamos conversar um pouco sobre aquilo que a gente viu, nosso dia a dia, nossas dores. Então, isso é muito legal. Você traz relações, você constrói relações. Eu acho que a gente perde um pouco isso nesse mundo online que nós vivemos. Ele trouxe muita coisa boa para o mundo, mas a gente perde algumas coisas, né? Porque as pessoas são construídas por relações. E o online nos afasta um pouquinho. Então, o presencial é importante. E a gente precisa
Acho que nós estamos ainda aprendendo, né? É muito recente. Você pensar, a pandemia foi agora. Né? Foi agora. Então, a gente ainda está vivendo essas mudanças. É muita coisa junta, muita coisa que aconteceu. E nós estamos aprendendo, né? Então, por isso que muito mundo fala, e aí vem disrupção tecnológica, e aí vem OpenAI, e aí vem DeepSeek, e aí vem não sei o quê. A velocidade é muito rápida de transformação. E nós passamos por uma pandemia, né, que impactou muita coisa, acelerou muita coisa. Então, nós estamos aprendendo um pouquinho como viver, como equilibrar, né, o online com o presencial, que é super importante e não pode ser de forma alguma ignorado. Eu vou trazer duas coisas de volta aqui da conversa, que se conversam entre si. Você falou, tocou na palavra legado ali atrás, e depois falou sobre o papel do líder é deixar alguma coisa, é construir e tal. Qual que é a sua visão sobre isso? Na escola a gente acredita muito nisso, né? Que, é possível alcançar resultados mesmo a custos altos, mesmo Sim. que a gente não esteja dentro de uma cultura de bem comum e tal, as pessoas vão entrando no piloto automático e acabam conseguindo alcançar os resultados, as empresas entregam e tal. Mas é diferente, né? Você construir uma cultura e construir um legado. Então, me fala um pouco da sua visão aí. Primeiro, eu acho que o legado é uma obrigação de todos nós, seja executivo, seja não executivo, né? Alguns anos atrás, eu tive com um cliente, ele me contou uma história que me marcou. Ele me contou que no jantar ele chamou o filho, e virou para o filho e falou, meu filho, eu queria te pedir desculpas. O filho falou, puxa pai, mas desculpas por o quê? Nossa vida é tão boa, você é tão bom pai, eu tenho tudo. E ele falou, eu queria te pedir desculpas porque eu deixei para minha geração e está deixando para vocês um mundo pior do que nós pegamos. Sabe? Essa é uma responsabilidade. Isso é se preocupar com o legado. Sim. Né? E não precisa ser o líder, o presidente, o diretor. É qualquer um. Né? É um pai de família, é um irmão, é um primo, é um amigo. Né? Eu acho que nós temos, primeiro, antes de mais nada, a nossa obrigação de transformar. E eu me julgo um privilegiado. Eu nasci numa família de classe média, com os pais que me deram boa educação, estudei em bons colégios, né? Tive a oportunidade de ter uma carreira executiva, posso dizer, de sucesso. Eu sou um privilegiado. E como um privilegiado, acho que eu tenho que retribuir para a sociedade de alguma forma também. Né? Então, a gente como pessoa tem essa responsabilidade. Eu acho que talvez como privilegiado eu tenha duas vezes essa responsabilidade. Então, nós temos que fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer? Né? Qual é o legado que a gente pode deixar? E cada um deixa o seu legado dentro do seu bolso e das suas possibilidades. Às vezes o legado é dar uma dica, ajudar alguém. Por que não? Às vezes o legado é você fundear alguma coisa. Cada um vai fazer do seu jeito, mas o importante é o seguinte, no final, o que melhorou? O que aquilo que a gente fez, aquele recado que a gente deu, aquele investimento que a gente fez, aquilo que a gente criou e desenvolveu, gerou um mundo melhor, gerou uma comunidade melhor, gerou uma pessoa melhor. Acho que isso é super importante. Então, quando a gente pensa em legado, eu primeiro penso em legado com pessoas. Né? Como pai, que legado eu quero deixar ao meu filho? Eu não quero só que meu filho fale, meu pai foi legal. Né? O meu filho tem que ser melhor do que eu, tem que conseguir contribuir para o mundo de uma forma melhor do que eu. Né? Tem que ser uma pessoa que possa ter os seus to-dos aí e de alguma forma desenvolver jobs bacanas, que fiquem felizes, gerem orgulho para ele e para as pessoas. Né? Gerar legado não é fazer nada esperando alguém de volta. Isso é importante. Eu não estou fazendo nada esperando que a Renata amanhã me... Acho que ele está fazendo porque é uma obrigação nossa como ser humano. Né? Como perpetuar a humanidade. É importante pensar na humanidade. A humanidade está complexa hoje. A gente fala de tudo. Fala aquecimento global, fala de tecnologia, fala de desigualdade, fala de corrupção. Né? Tem guerra. Né? Agora, talvez a Ucrânia dê uma acalmada, que essa semana Trump e Putin estão se falando mais. Mas eu acho, então, primeiro, nós, seres humanos, temos essa nossa obrigação de legado. E o
líder também, né? O líder é responsável por muitas pessoas, diretas ou indiretas, funcionários e clientes, né? Pelo resultado que aquela empresa vai ter. A empresa ela tem um megafone, ela fala para o mundo. Quando uma Apple fala, quantas pessoas escutam? Quando Tim Cook fala, menos pessoas escutam. Então, quando você representa uma companhia e fala, você fala com muito mais força, com um multiplicador muito maior. Então, você tem uma responsabilidade. O que aquilo vai causar? E se você sabe que isso causa alguma coisa, você tem que pensar o que você pode fazer para gerar algo melhor, para que aquilo que você faça não seja só dinheiro no fim das contas, né? Algo que vai, no amanhã, gerar um legado para as pessoas que você afeta de alguma forma, seja os teus funcionários, seja as famílias dos teus funcionários, seja a sua família, seja a fome na África, seja o que for. Mas eu acho que a gente tem uma obrigação moral. Eu acho que nós estamos aqui hoje, na Terra, né, preocupados com a humanidade, né, o Elon Musk fala isso o tempo inteiro. Humanidade, 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 quero ir para Marte porque pode acabar a Terra um dia, estou preocupado com a humanidade. Ele fala muito isso, né? Acreditem ou não acreditem, mas nós temos que ter essa preocupação com a humanidade. Né? Até porque o ser humano, por natureza, é um ser egoísta. Pensa muito nele, é natural das pessoas. Então, acho que a gente tem que, como líderes, a gente tem que estimular as pessoas a pensar além delas e a gerar legados. Isso é super importante. Bacana. Tem alguma coisa que você ficou pensando ao longo dessa nossa conversa que te deu vontade de trazer e que eu não trouxe para a mesa e que você gostaria de colocar na mesa? Eu acho que a gente falou de muita coisa aqui, né? Minha cabeça é um turbilhão, estou sempre pensando em coisas, uma coisa puxa outra coisa. Né? Já pensei aqui no Corinthians, já pensei no sei o quê, ganhamos ontem do Santos, estou mais tranquilo. Mas, eu não sei, assim, no fim das contas, se a gente for resumir a nossa conversa aqui de alguma forma, e se fosse ter algum recado, né? Já estou antecipando, sei que você vai me perguntar isso, todo mundo pergunta, você tem um recado aqui para concluir, né? Eu acho que as pessoas têm a obrigação, primeiro, de serem seres humanos, se preocupar com o legado, dar sem se preocupar em receber, serem verdadeiras, acreditarem no que fazem, verdadeiramente, e não desistirem. Se você fizer isso, você constrói um mundo melhor, você constrói uma empresa melhor, você constrói uma família melhor. Eu vou te desafiar no não desistir. Posso? Deve. Eu acho que tem momentos na vida em que as pessoas precisam tomar decisões de encerrar ciclos, de encerrar projetos, né? Como é que é, na sua cabeça, essa questão do não desistir, mas de mudar de ideia, de mudar de rota? Super boa pergunta. Importante que mudança não é desistir. Né? Você está mudando ciclos. E hoje, se nós pensarmos, tudo é feito de ciclos. Você tem ciclos longos cortados por ciclos médios e curtos. Né? E esses ciclos hoje estão cada vez mais acelerados por conta da aceleração tecnológica. É tudo muito rápido. Né? Antigamente você tinha uma mudança global importante que era a revolução agrícola. Legal? Mudou tudo que você fazia. De uma hora para outra. Mudou. Você leva um tempo para se adaptar. Levou? Se adaptou? Legal. Cadê a próxima mudança? Cara, levou séculos. Aí veio a Revolução Industrial. Nossa, destruiu o emprego. O mundo acabou. Caos. O tecelão perdeu o emprego. Todo mundo acabou de novo. Só que as coisas foram acelerando. E hoje as coisas estão muito aceleradas. Né? Existe a preocupação das pessoas, por exemplo, que a AI vai tirar nosso emprego. Que a gente vai ter aqui a revolução do Terminator. Né? E tudo vai... Eu não acredito nisso. Primeiro que eu acho que AI está aí. A gente tem que saber usar AI. Tem que saber usar. Isso é uma obrigação nossa. A AI disrupta, mas ela é um instrumento. Se você não souber usar, você vai ser disruptado. É a mesma coisa que no passado alguém nunca trabalhou no mercado financeiro e hoje não aprendeu a usar Excel. Ou continuar digitando naquelas máquinas da Tiloganá. Acabou esse emprego. Mas surgiram outros. Eu acho que as coisas mudam.
60% dos empregos que existem hoje, das profissões, não existiam 80 anos atrás. Então, as coisas mudam. O mundo é isso. Elas estão mais rápidas. Muita coisa está surgindo com tecnologia. Sim. Quem diria que nós íamos estar hoje aqui, fazendo um bate-papo desse, com o Igor tocando o negócio ali pra gente. Sim. Né? Sei lá, há 20 anos atrás, eu acho que não existia um Igor. Não existia alguém tocando um podcast, fazendo um negócio simples, fácil. Você tinha que estar no estúdio da Globo, complexo e tudo mais. Então as coisas estão disruptando muito rápido. Aí quando a gente para pensar em desistir, né, eu acho que não é desistir. Você tem que entender os ciclos. Entender o seu legado, entender o que você quer fazer, qual é a sua obstinação. E aí sim, você tem que entender as mudanças. Como eu comentei no passado, a principal função de um empreendedor, de um líder, é saber a hora de destruir o que ele fez e reconstruir. Isso não quer dizer que eu tenho que fechar a empresa e abrir outra, mas eu tenho que mudar a forma de fazer as coisas. Eu não posso fazer todo dia a mesma coisa igual. Como dizia Einstein, né? Se você fizer todo dia as coisas iguais, você não vai de forma nenhuma obter resultados diferentes. E a gente tem essa obrigação de repensar, de questionar. Nós temos que ser questionadores. Eu falava muito que eu contrato pessoas incomodadas. Eu quero que elas questionem. Uhum. Porque quando as pessoas questionam, a gente muda. A gente é obrigado, no mínimo, a refletir sobre aquilo. Então, o desistir, os ciclos, eles não significam que eles vão desistir. O ciclo significa que ele vai trazer para a gente um novo desafio. Então, eu acho que isso é diferente. As mudanças e os novos desafios não significam que você tem que desistir. Desistir é jogar tudo para cima e vou me trancar lá no meio de uma cabana na Amazônia. Eu não vou fazer isso. Existem momentos da vida que talvez a queda seja maior, há uma decepção maior, você não esteja preparado para receber aquela informação. Mas o ser humano tem algo que é espetacular, né? Nós temos o poder da adaptação. Com o tempo a gente leva um choque, a gente fica triste, mas depois nós nos levantamos e nós enfrentamos a vida. Sim. O que é importante você fazer é aqui, ó. É o que está dentro de você, o que você acredita. Eu acho que isso é importante. Não faça só porque você tem que fazer. Infelizmente, nem todo mundo tem essa opção. Mas se de alguma forma você conseguir, pouco a pouco, fazendo o que você acredita, o que teu coração manda você fazer, e você vai fazer da forma certa, você vai ter quedas, você vai aprender com as quedas, você vai ter algumas decepções, mas você não vai desistir, porque as coisas vão acontecer. E pouco a pouco elas vão acontecendo. Carlos, muito obrigada de novo pela sua presença, pela sua energia, por todo esse conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. É uma alegria mesmo ter te recebido. Super agradeço, Renata. Acho que é super oportunidade estar aqui com vocês. Vocês fazem um trabalho espetacular que eu já acompanhei há bastante tempo. Então, para mim é uma felicidade estar aqui. Espero poder ter contribuído com alguma coisa. E estou sempre à disposição. Sem dúvida. E obrigada a todo mundo que está assistindo. Esse foi mais um episódio do Liderança Atemporal. Quem estiver interessado em acompanhar a Escola Atemporal aí na internet, nas nossas redes, a gente está bastante presente no LinkedIn, no Instagram, Escola Atemporal, ou ali, @Escola Atemporal. Meu nome é Renata Solero, sou sócia da escola e foi um grande prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje também. Muito obrigada.